Nós estamos celebrando a festa de Todos os Santos. Eu pediria que os nossos jovens cantores cantassem "Me chamastes para caminhar na vida contigo". Se não souber, vai na garganta mesmo, não tem problema não. Me chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Meus irmãos, a festa de Todos os Santos foi instituída no século IX. Ainda a igreja estava vivendo os seus primórdios e precisava mostrar para os cristãos que estavam ingressando na igreja, aqueles cristãos católicos que deram testemunho de vida, deram testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e testemunharam Jesus Cristo até o ponto de dar a sua vida. Então a igreja coloca esses homens e mulheres que souberam viver dignamente, religiosamente o Santo Evangelho. Então a igreja criou, instituiu a festa de Todos os Santos, para que num dia só nós celebrássemos a vitória da igreja triunfante, isto é, daqueles que partiram para a eternidade e estão eternamente cantando os louvores de Deus. Meus irmãos, quem são os santos? Quem são as santas? Aqueles que, ouvindo o chamado de Jesus Cristo, me chamastes para caminhar na vida contigo, e deram uma resposta: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a te seguir, não importa que se coloque uma brasa no meu peito ou nos meus lábios, nem uma flecha ultrapasse a minha alma. O que me importa é que eu tenho uma resposta: eis-me aqui, Senhor. Vamos dizer todos? Eis-me aqui, Senhor. Esta é a nossa resposta. E foram esses homens e mulheres que a igreja viu que serviriam de exemplo para toda a cristandade, para todos aqueles que estavam abraçando o Evangelho, para aqueles que não eram cristãos, mas que desejavam ardentemente assumir a sua vida de cristãos, recebendo o batismo. Ser cristão não é fácil. Ser católico também não é fácil. Mas não existe nada de mão beijada que sirva para alguma coisa. Tudo aquilo que a gente recebe de mão beijada, a gente não valoriza. A gente valoriza aquilo que a gente consegue com esforço, com sacrifício, com luta. E assim foram os primeiros cristãos. Meus irmãos, quantos cristãos foram apanhados e jogados na arena para serem devorados pelas feras? Quantos cristãos foram decapitados? Quantos cristãos foram guilhotinados?
Quantos cristãos foram envenenados? Não podemos contar. Mas esse foi o início da igreja. E o que é que diz a igreja? A respeito do sangue que aqueles irmãos nossos e irmãs derramaram por causa de Cristo. No início da igreja tem uma frase que é importantíssima para a nossa vida. O sangue dos cristãos são semente de cristianismo, são semente da igreja. Que cada cristão que era morto e seu sangue é derramado, mas outras pessoas se convertiam. E eles diziam: que Deus é esse que dá coragem, dá força a eles testemunharem a sua fé? São Paulo mesmo confessa: eu persegui a igreja de Deus. Ele foi a Damasco procurar cristãos para prendê-los e trazer para a arena para serem devorados. E eles testemunhavam a sua fé. Não abandono a minha fé. Jesus Cristo é o meu Senhor. Na primeira leitura da missa de hoje, no versículo 3 diz assim: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos marcados por Jesus Cristo, pelo nosso batismo. Nós fomos marcados pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz para nos remir, para a nossa libertação. Nós fomos marcados pelo Senhor Jesus. Nós, os seus servos. No versículo 10, começando o 9, diz assim: todos os anjos estavam de pé, e em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono de Deus. E adoravam a Deus dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Isso era que se cantava diante do trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E esse cântico foram os mesmos que os primeiros cristãos cantaram e que também nós queremos cantar hoje, para nos unir à igreja militante, que somos nós que estamos aqui, e à igreja triunfante, aqueles cristãos que já estão triunfantes na glória eterna, vendo e contemplando Deus face a face. Como diz São João: nós agora vemos a Deus como por um enigma, mas um dia eu tenho a certeza de que eu verei a Deus face a face, como Ele é. E esta é a nossa esperança. Mas, depois que se cantou este hino, um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde eles vieram? E lá atrás disse que ele estava de roupa branca e com a palma na mão, palma da vitória. Quem são? De onde vieram? E eu respondi a Deus: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e avejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas tribulações já passou a igreja de Jesus Cristo? Quantas perseguições passou a igreja de Deus, a nossa igreja? Quantos sacerdotes, quantos diáconos, quantos leigos, quantos
bispos, quantos papas deram a sua vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Ferir o pastor e dispersa o rebanho. Quando eu quero atingir a igreja, quando eu quero difamar a igreja, quando eu quero ir de encontro à igreja de Jesus Cristo, eu não vou atingir esse prédio, não. Eu atinjo aqueles que dirigem. É por isso a frase: ferir o pastor e o rebanho está dispersado. A primeira coisa que se fazia no início da igreja era prender os sacerdotes, era decapitar os padres e os bispos. E tinha uns que fugiam, praticamente renegavam a fé, falta de coragem para testemunhar Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, a igreja começava a se dispersar. Quem ia orientar? Meus irmãos e minhas irmãs, quantos tempos a igreja viveu sobre a terra? Em cavernas. Quem já foi à Turquia já teve a oportunidade de ver. Descer aonde moravam os cristãos, escondidos para não serem mortos. Mas a igreja estava lá viva. A celebração da Eucaristia continuava a ser celebrada. Os cristãos continuavam a se alimentar da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. E para a glória de Deus, para o louvor, para a glória, para a sabedoria, para a ação de graças, para a honra, para o poder, para a força de Deus, essa igreja continua hoje firme. Ninguém vai derrotá-la. Quantos imperadores quiseram acabar com o nome de Jesus Cristo? Onde é que eles estão? Nem no Campo Santo, porque o santo não serve para ele. No cemitério. Ninguém se lembra de tantos imperadores que perseguiram a igreja de Jesus Cristo. Eles passaram, mas Jesus Cristo permanece e a nossa igreja é seguidora de Jesus, é serva de Jesus, é continuadora da missão de Jesus e por isso mesmo ela continua em pé e não vai ser destruída, não. Ninguém se engane, ninguém vai destruir a igreja católica. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Ninguém. A gente faz como o Hulk. Eu tenho a força do Espírito Santo, a força de Deus para testemunhar Jesus Cristo e para ir de contra tudo aquilo que vem contra o cristianismo. Vamos dizer: eu tenho a força do Espírito Santo. Eu tenho a força do Espírito Santo para testemunhar Jesus. Vocês estão rindo, né? É isso mesmo. Nós temos que ter essa coragem de testemunhar Jesus. E eles vieram, esses homens e mulheres que estavam vestidos de branco, eles foram lavados, como nós seremos lavados, no sangue de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos comprou a nossa vida, a nossa maldade, a nossa humanidade. Ele comprou por um preço altíssimo, que foi justamente o seu sangue derramado na cruz. E nós não vamos permitir que o sangue de Jesus tenha sido derramado em vão.
Às vezes a gente na brincadeira diz que Jesus tem poder, mas tem mesmo. Então deveria ser dito com fé e com coragem: o sangue de Jesus tem poder. Pode dizer. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a festa de todos os santos é para dizer a cada um de nós que nós também queremos ser santos, porque Deus, nosso Senhor, é santo. Sejam santos, meus filhos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E não podemos desistir diante das dificuldades, de maneira alguma. Porque é Jesus, pela força do Espírito Santo, este Espírito Santo que é como um dínamo, que gera energia e me dá força e me dá coragem para proclamar a glória de Deus, a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai,